O rock é um som global, a gente sabe. Mas como é que ele ganhou uma cara mas tão brasileira? Hoje a gente vai mergulhar na incrível jornada de 7 décadas do rock no Brasil, da pura imitação até a criação de uma identidade própria. Então, a grande questão é essa, né? Como um som que veio de fora se transformou em algo tão nosso? Um som de rebeldia, de identidade? Pois é, a resposta está numa mistura bem interessante de imitação, muita inovação e, claro, uma fusão criativa que só o Brasil sabe fazer. Olha só o nosso roteiro. A gente começa lá nos anos 50, com os primeiros acordes, passa pelo choque cultural dos anos 60, os protestos dos 70, a explosão nacional dos 80 e chega até as fusões mais recentes. Cada década com a sua própria trilha sonora. Então, bora começar do começo. Beleza, vamos lá. Anos 50. A primeira fase. É importante entender que o rock não chegou no Brasil com um Big Bang, sabe? Foi mais uma infiltração lenta, primeiro na cara dura mesmo, com versões de sucessos americanos. E olha que curioso, a primeira música de rock gravada aqui no Brasil não foi por um roqueiro, foi por uma cantora de samba, a Nora Ney, isso em 1955. Ela gravou Rock Around the Clock, do Bill Haley. Era para a trilha sonora de um filme e foi visto quase como uma excentricidade. Mas a música estourou, foi pro topo das paradas e, sem querer, abriu a porteira para tudo que viria depois. A partir daí a coisa começou a andar. O pessoal começou a fazer não só versões, mas a arriscar composições próprias. Foi aí que surgiu o rock and roll em Copacabana, do Calbi Peixoto, em 57, a primeira música de rock original em português. E claro, surgiram os primeiros ídolos como os irmãos Celi e Tony Campelo. Quem nunca ouviu falar de Estúpido Cupido foi um sucesso estrondoso em 59, e ali, naquele momento, o Brasil ganhava as suas primeiras estrelas do rock, preparando o palco para a década de 60. Chegamos nos anos 60. E aqui a história fica intensa. É a década em que o rock brasileiro para de só imitar e começa a procurar a sua própria cara. E essa busca cria uma divisão, uma verdadeira batalha entre dois movimentos gigantes. De um lado, a Jovem Guarda. Pensem em Roberto Carlos, no Yeah Yeah Yeah, um som mais pop inspirado nos Beatles, com um apelo gigantesco na TV. Era um mainstream. Do outro lado, a Tropicália, com Caetano Veloso e Gilberto Gil na liderança, era tudo experimental, psicadélico. Eles não queriam copiar, queriam misturar rock com samba, com baião. Era a vanguarda, a contracultura. Duas visões de Brasil completamente opostas. E o símbolo dessa ruptura talvez seja Alegria, Alegria, do Caetano em 67. Ele subiu no palco de um festival de MPB com guitarras elétricas. Isso foi um escândalo, uma afronta. A briga foi tão séria que teve gente organizando a marcha contra a guitarra elétrica. Dá para imaginar, eles viam aquilo como uma invasão cultural. Era a tradição contra a modernidade, ao vivo e em cores. Agora a gente entra nos anos 70 e o clima mudou. A ditadura militar endureceu, a censura apertou e o rock, claro, reagiu. Ele foi empurrado para o underground e se tornou ainda mais experimental, mais contestador. Com os líderes da Tropicália no exílio, abriu-se um espaço enorme para novas sonoridades. E que década! A gente tem o misticismo do Raul Seixas, o Maluco Beleza, a teatralidade dos Secos e Molhados com a voz única do Ney Matogrosso. A Rita Lee, depois de sair dos Mutantes, chega com um som muito mais pesado, com a banda Tutti Frutti, e por baixo dos panos fervilhava de tudo. Rock progressivo, hard rock, o movimento soul-funk da Black Rio. E lá no finzinho da década, os primeiros acordes do punk brasileiro com bandas como Restos de Nada. Era um caldeirão de criatividade. E então, chegam os anos 80. Se nos anos 70 o rock era underground, aqui ele simplesmente explode. Vira a voz oficial de uma geração inteira que estava saindo da ditadura, cheia de vontade de falar, de gritar, de viver. E o marco zero dessa década é 1985, o primeiro Rock in Rio. Aquilo foi muito mais que um festival de música. Foi um evento que colocou o rock brasileiro no mapa mundial e, mais importante, simbolizou a reabertura do Brasil para o mundo. O Rock in Rio disse em alto e bom som: o rock chegou para ficar e faz parte da nossa identidade. E o mais legal é que essa explosão não ficou só no Rio ou em São Paulo. O rock virou um movimento nacional de verdade. Em Brasília a gente tinha Legião Urbana, Capital Inicial. No Rio, Barão Vermelho, Paralamas. Em São Paulo, Titãs, Ira, RPM. Lá no Sul, Engenheiros do Havaí. Até na Bahia, com Camisa de Vênus, cada capital desenvolveu sua própria cena, seu próprio som. Era um país inteiro pulsando rock. Avançando para os anos 90, a palavra de ordem agora é fusão. O rock começa a se misturar com tudo que é ritmo brasileiro numa criatividade sem limites.
E um catalisador para tudo isso foi a chegada da MTV Brasil. De repente, os clipes e as bandas estavam na casa de todo mundo. E que fusões, hein? Olha só, em Pernambuco surge o Mangue Beat, com o Chico Science e Nação Zumbi misturando rock com maracatu. De Brasília vem os Raimundos com o Forrocore, uma mistura maluca e genial de punk hardcore com forró. Tinha um rock de humor dos Mamonas Assassinas, que foi um fenômeno absurdo, e bandas como Skank e Cidade Negra misturando rock com reggae e ska. Era a prova definitiva de que o rock aqui tinha virado algo completamente novo, com DNA 100% brasileiro. Claro, nos anos 2000 e 2010 o cenário mudou. O rock foi perdendo aquele espaço gigante nas rádios para outros estilos. Mas isso não significa que ele morreu, de jeito nenhum. O que aconteceu foi que ele voltou a ter uma cena independente, alternativa, super forte e vibrante. E o legado de tudo isso que a gente viu, bom, ele está aí até hoje, influenciando toda a música brasileira. E assim a gente chega nos dias de hoje. Depois de uma jornada de 7 décadas, de cópia, de briga, de explosão, de fusão, a história do rock no Brasil está longe de acabar. Fica a pergunta no ar, né? Num mundo cada vez mais global, de streaming, de playlists, qual vai ser o próximo capítulo? Que novas misturas, que novas vozes vão escrever o futuro do rock brasileiro? Three o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Pop the black racks on. Join me, ho, we'll have some when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock you all day like. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2 and 3 or 4, hit the band.